Olá, tudo bem? Vamos meditar na palavra de Deus? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Quando nós lemos aqui no capítulo 1, no versículo 1 do livro de Jó, você acaba vendo características que não são comuns em um ser humano hoje presente, né? Nós encontramos pessoas desonestas, pessoas injustas e pessoas que constantemente estão procurando algo de errado para aprontar. Mas quando você observa aqui no primeiro versículo do livro de Jó, dizendo que ele era íntegro, que ele era correto, que temia a Deus e que se desviava do mal, parecem ser características impossíveis à personalidade do ser humano. E isso é verdade. E é por isso que o livro de Jó nós temos a compreensão como sendo um livro que retrata de um grande conflito entre o bem e o mal, em que nós somos a testemunha de Deus nesse conflito cósmico entre o bem e o mal. Algo bem interessante também aqui no livro de Jó, no versículo 3, fala que Jó era homem de muitas posses. Na verdade, era o homem mais rico da região em que ele vivia. Você consegue imaginar alguém tão rico assim como Jó, sendo íntegro, correto, que se desvia do mal e que teme a Deus? Pessoas normalmente que tenham condições financeiras, o amor, as posses, isso nos faz obscurecer o olhar que deveríamos ter de compaixão com os mais necessitados. Portanto, é impossível encontrarmos características assim, conforme descrita no livro de Jó, em seres humanos pecaminosos como nós. Mas agora, já que falei que isso não se trata apenas de Jó, mas existe uma história por detrás a ser retratada aqui, justamente por esse motivo nós tiramos lições importantes para a nossa vida também. Ali no versículo 6 diz assim: certo dia os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, Satã, veio com eles. De onde vem? Essa é a pergunta do Senhor a Satanás. E Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Uma expressão, parece que Satanás está dizendo que a terra é minha. Essa é a ideia que é passada na língua original. E ali Deus pergunta a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Opa! Será que só existia Jó? Aparentemente, o texto dá a impressão de que Jó é uma exceção dentro da sua época, dentro do contexto em que ele vivia. Ele diz assim: não há ninguém na terra como ele, o homem íntegro, correto, que teme a Deus e que se mantém afastado do mal. Existe uma palavra que é usada muito no Antigo Testamento, denominada como sadik. Sadik seria o termo atribuído à justiça, que é conhecido como sendo a justiça imputada, ou seja, obras que não provêm diretamente de nós, mas sim o Senhor desenvolve em nós através do contato, através da integridade, através da fidelidade e através do relacionamento e da comunhão que temos com Ele. Então, Jó é descrito como sendo essa pessoa íntegra, correta, que teme a Deus e que se desvia do mal, justamente porque ele tem comunhão com Deus. E o texto nos é claro, quando mais ainda abaixo, ali no versículo 9, quando Satanás diz assim: é verdade, mas tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele e de sua família e dos seus bens abençoaste em tudo o que ele faz. Como ele é rico, estende a mão e toma tudo o que ele tem e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Ou seja, Satanás aqui faz uma proposta dizendo para Deus que tira tudo o que você deu a ele e vamos ver se essa integridade, se essa retidão, se essa fidelidade não irá desaparecer. E ali no versículo 12, pois bem você pode prová-lo, disse o Senhor, faça o que quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Algo bem interessante que acontece aqui na narrativa do capítulo 1 do livro de Jó é que Satanás ele pensa que Jó ele é fiel, íntegro, correto, temente a Deus e se desviava do mal justamente porque o Senhor o abençoou. Ali no versículo 12, portanto, diz assim: pois bem você pode prová-lo, disse o Senhor, faça o que você quiser com tudo que ele possui, mas não lhe cause dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor e assim, no versículo 13, começam as provações. Ali no versículo 16, no versículo 17, no versículo 18 também, e no versículo 19, de repente veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados, ou seja, por onde estavam os filhos de Jó. E então se levantou e rasgou seu manto. Depois raspou a sua cabeça e prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse:
Saí nu no ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o Senhor. Existem alguns comentários de vários teólogos, de vários estudiosos a respeito dessa afirmação de Jó. Alguns dizem que Jó fez uma atribuição de culpa a Deus por ter perdido tudo que ele tinha, né? Mas algo bem interessante que nós encontramos aqui no livro de Jó também, no capítulo 1, você percebe que os bens materiais de Jó, tanto como os filhos, que é considerado também como um bem, mas são herança do Senhor e não pertencem a nós, né? Filhos são herança do Senhor, conforme eu mencionei. Então ele não tem direito sobre isso, portanto, não era o que ele tinha que lhe fazia ser fiel, mas sim o que Deus era para ele. E é por isso que você observa ali, no versículo 4 nós encontramos algo diferente, né? Você observa ali que Jó tinha um costume constante de buscar a Deus e de poder entregar a Deus a vida dele e a vida dos seus filhos também. Quando ele afirma dizendo que nu saí no ventre da minha mãe e nu voltarei também, o Senhor me deu e o Senhor tira. Não é que Jó está atribuindo a desgraça da sua vida a Deus, porque Deus não traz desgraça a nenhum dos seus filhos. O que Jó está querendo dizer é que louvado seja Deus em todas as coisas que eu passar como provação. Por mais que a gente tenha constante comunhão com Deus através da sua palavra, através da oração, coisas ruins irão de acontecer porque nós somos testemunhas de Deus e do seu caráter aqui nesta terra. Portanto, Satanás ele acusa Deus, dizendo que nós somos simplesmente fiéis a Ele, porque nós temos um carro, porque nós temos uma casa, porque nós temos uma graduação, porque nós temos bens materiais. Na verdade, não é isso que nos faz ser fiéis a Deus. E é por isso que todas as coisas ruins nos acontecem e devemos agradecer a Deus por tais coisas acontecerem, para que possamos provar diante de toda a potestade, diante dos seres não caídos, que Satanás está errado e que Deus está certo. Que todas as coisas que nos acontecem não é porque nós somos fiéis, mas porque nós buscamos a Deus, porque nós confiamos nele, porque nós acreditamos que nele temos todas as coisas, mas todas as coisas que nos levam à salvação. Não todas as coisas que nos distraem do propósito e da vontade de Deus de nos salvar do pecado e nos guiar em todo o serviço. Então, Jó é uma testemunha assim como você, assim como eu. Pessoas que têm constante perda na vida, pessoas que perdem pai, que perdem mãe, que perdem um relacionamento, pessoas que perdem um emprego, mas que entendem que isto acontece para que demos provas concretas de que Deus sempre foi justo no seu proceder. Satanás é ruim. Ele vem, senão somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus vem para nos dar vida, e vida em abundância. Que Deus abençoe você. Não se desespere pelas coisas erradas que aconteceram, que vão acontecer e que irão acontecer. Simplesmente lembra que você é uma testemunha, provando diante de todo o universo de que Deus é justo, de que Deus é fiel e que todas as coisas poderão terminar bem. E assim que termina o livro de Jó, no capítulo 42, ali no versículo 10, no versículo 12, tudo que ele perdeu é restituído de novo para ele. Então, lembra que tudo que você perdeu aqui nesta terra, tudo que você está perdendo agora, você poderá ter ganho destas coisas na eternidade. Que Deus te abençoe, então, e desejo tudo de bom para você. Abraços.